Me sinto pronta pra falar sobre influenciar com Giovanna Eliodoro. Eu mesma, transpreta. E nesse Me Sinto Pronta Pode, trouxemos a personificação do que é uma boa influência. Ela que é historiadora, apresentadora, speaker do TED São Paulo, idealizadora do canal Transpreta no YouTube, recebeu o prêmio Geração Glamour 2022 na categoria Agitadora Social com Causa. Ela que acorda cedo pra poder se atrasar, que não é parente da memorável Bárbara, não é uma mini querida, ela é uma maxi querida. Ela habla mesmo. E ela é Giovanna Eliodoro. Ai, amiga, que chique. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que tô achando chiquérrimo esse talk show receber esta maxi querida. Ai, maravilhosa. gente, tá vendo? E a apresentação foi por tudo, porque ela trouxe várias deixas da minha vidinha, do meu jeitinho. Eu amei, amiga. Esse climinha. Já me deixou mais à vontade. Chique à vontade. Aliás, também, assim, nas canecas mágicas também tem uma forma de deixar chique à vontade que a gente não vai falar qual é. Nosso segredinho. Deixa abaixo. Deixa pra publi. Deixa pros próximos episódios. Deixa pros próximos episódios. Deixa pras próximas entregas. Mas vamos lá. Giovanna, me conta uma coisa. O que é influenciar pra você? Pra mim, influenciar ultimamente vem sendo agir com responsabilidade sobre a vida de muitas pessoas. Porque é muito importante dizer que hoje a gente pode influenciar em diversos lugares, né, em diversos papéis sociais. Então, posso dizer que qualquer pessoa influencia em sua determinada, né, círculo social. Então, a minha mãe influencia ali os meus familiares, a minha tia, tipo, quem tá nos assistindo influencia seus amigos. Mas quando isso vai pra um lugar das redes sociais e isso se torna uma influência ainda maior, mais pública, a responsabilidade cada vez mais aumenta. Mas pra mim, influenciar nada mais é do que ter a oportunidade de transformar vidas, tanto positivamente quanto por hora negativamente, mas de uma forma que você possa transformar mesmo uma realidade, sabe? Então, influenciar é ter responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, eu diria. Achei forte. Eu acho que depois dessa a gente temos mais um Me Sinto Pronta Achei Pode. forte. Obrigada, encerramos. Aê, valeu. Gente, é muito do que eu penso também. Porque quando eu falava de influenciar num dado momento, eu achava que influenciar não seria uma profissão. Não é dizer que eu me engano hoje em dia ou que eu não concordo mais com isso. Acredito sim que a influência, ela tomou um espaço diferente na vida das pessoas. Pessoas se monetizam com isso. Isso é importante. Virou um púlpito para pautas muito preciosas e necessárias de debatermos, principalmente no digital. Mas eu acredito que a consequência e a construção também de um processo, um projeto, sabe? Você não nasce influenciador. Não, isso sem dúvidas. Tipo, tem uma esfera ali que você vai mudar esse nível de Acordei, quero ser influência. influenciadora. Não. Assim, as pessoas... Mas é muito louco, Por isso né? que eu falo de responsabilidade, né? Porque eu acho que hoje em dia criou-se um imaginário onde todo mundo pode ser influenciador. E todo mundo realmente pode ser, porque todos nós influenciamos em qualquer área da sociedade. Mas é importante fazer isso com responsabilidade. Sim. E isso faz a gente repensar quem de fato é o influenciador ou quem de fato tá criando uma narrativa contraditória, né? Ou desnecessária. Nossa, ela é tão chique, gente. Contraditória. Eu gostei Ai, disso. gente. Sou do contra, Cassari. E vamos lá. Parte da sua construção, que é muito importante enquanto influenciadora, enquanto essa mulher que influencia comunidades, transforma opiniões e pessoas, é a plataforma Transpreta, que surgiu de um canal do YouTube, certo? E que depois alcançou aí outras esferas e outros lugares. Como é que foi você tirar esse sonho, esse desejo, essa vontade ou necessidade do papel? Como tudo começou? Eu acho legal, porque quando a gente para pra poder rever nossa própria história, a gente vai entrando num mundo nebuloso e parece que vai passando um filme na cabeça. Mas a gente tava até conversando sobre isso antes mesmo do podcast começar. E é engraçado porque quando eu pensei em criar a plataforma Transpreta, surgiu a partir de uma ausência, né? Por volta ali de 2017, 2013 até 2017, por aí. Não, acho que 2017 nem tanto. Mas havia-se uma ausência de pessoas trans falando e produzindo conteúdo na internet.
existiam ali outras pessoas que são super importantes e eu gosto também de referenciar elas pra colocar enquanto um marco. Que é, por exemplo, Mandy Candy, que era Tiesita, mas todas enquanto pessoas trans brancas. Então, de um recorte muito diferente. Quando eu comecei a consumir conteúdo em vídeo no YouTube, que hoje a gente tem vídeo em todas as plataformas, mas especificamente no YouTube era o lugar onde se consumia vídeo, eu falava, poxa, eu não consigo assistir uma realidade que me cabe, que eu me vejo. A não ser num perfil que era da Rosa Luz. E aí na Rosa Luz eu comecei a identificar e falei, nossa, eu acho que ali, ou a partir dali, eu posso criar algo. E aí surge o que seria Transviva, que nada mais era do que uma tag, que é Eu Não Vou Morrer, que era uma intenção de criar um movimento de pessoas trans que pudesse se potencializar e que assim eu pudesse redistribuir esses protagonismos. Ou seja, quando eu pensei nesse perfil, não era sobre mim. Hoje, por mais que seja uma outra construção, mas era sobre mostrar realidades adversas da minha, ou realidades parecidas com a minhas, ou diferentes, para as pessoas entenderem mais sobre o que é ser trans. Hoje na internet, se você pegar um celular, você vai conseguir ver isso aí em várias plataformas. Mas antes não era um assunto tão comentado, assim, tipo, na internet em específico. Mas claro que tem várias travestis e transexuais ancestrais que abriram caminho para que eu pudesse estar aqui hoje. Mas é isso, assim, a plataforma surge a partir de uma necessidade ou de uma ausência dessa presença nossa dentro do meio da internet. E não só dentro da internet, porque tinha também algumas ações específicas dentro da cidade, que eu sou de Belo Horizonte, então sou mineira. E aí a gente tinha um coletivo, que era o Pretas T. E aí esse coletivo se fortalecia também ali com perfil e etc. E é isso. Foi indo aí, hoje eu tô aí nesse mundão, amiga. Um pouquinho doida, mas tô ótima. Todas, quem não tá, né? Ah, não é mesmo? Acho que não doida, cansadas, né? Cansadas, assim, exaustas, ai, né? gente. Exatamente. É esse o climinha. E seguimos em frente. Mas vem cá, como é que você conseguiu construir a sua forma de comunicar? Porque é muito divertida, bem-humorada, didática, leve e muito bem posicionada em torno de pautas que são extremamente importantes. Como que foi você elaborar a sua forma de comunicar? Você tem inspirações que te fizeram criar desse jeito? Você foi construindo sozinha? Foi um processo solitário? Como foi? Então, eu, para além de ser uma comunicadora, eu sou também uma historiadora. Então eu vim desse lugar dentro da universidade de construção de um pensamento muito teórico, muito filosófico, aquele arcabouço de pensamento. Eu achava chique falar essas coisas. Ah, eu acho um pouco e aí, ainda de vez em assim, quando. não, amiga. E aí eu ficava assim, gente, esse povo falando palavras difíceis, quero aprender também, porque eu não sabia falar essas coisas. Eu lembro que eu tinha um caderninho na época da faculdade que eu anotava palavras difíceis que eu achava legal, que eu queria saber o que era. E aí eu comecei a usar várias palavras. Aí depois foi só hablando. Aí ela habla, ela tá assim, isso aqui é isso. Isso aqui é aquilo. E aí eu comecei a entender também que dentro da historiografia não dava pra me construir através dessa linguagem acadêmica e teórica um pensamento para as pessoas entenderem realmente sobre a história delas, sobretudo em relação à história do Brasil, que a gente não conhece a história do Brasil. E aí eu fiquei pensando assim, eu acho que para as pessoas poderem entender que, né, talvez a história do descobrimento do Brasil não foi tão parecida como aprendeu na escola, eu preciso de falar isso de um jeito mais popular, ou de um jeito mais acessível. Essa talvez seja a palavra. Mas como fazer isso? Não sei. E por muito tempo eu não soube como fazer isso. Então, por muito tempo, os meus conteúdos foram muito no lugar de ativismo político, social, falar sobre a minha identidade. Só que chegou o momento em que eu sempre consumi muito conteúdo na internet. Eu sempre consumi muito conteúdo de cultura pop, tipo, muito assim, e muito meme. Então, assim, eu tenho pastas e arquivos de memes, porque eu amo memes. E aí eu falei assim, gente, eu falar e contar, talvez, algum determinado contexto histórico, juntando ali um abafa, ou juntando um assim, olha, é ela, tipo assim, vai criar um storytelling, uma história ali, que as pessoas vão entrar nela. E eu falei assim, acho que é isso, vou começar a trazer um pouco mais da minha identidade pra construir essas narrativas. E aí eu comecei a desenvolver mais conteúdo de uma forma mais leve, e aí é quando eu começo a enxergar que aquilo ali sou eu, sabe? Aquela narrativa tem muito a ver comigo, porque tem tanto meu lado de conhecimento, mas tem também tanto meu lado enquanto essência, que é uma pessoa que tá aqui pra rir, pra brincar, ao mesmo tempo que também pra levar algo a sério, se necessário for. Então é um pouco de cada coisa, mas que também muito de pessoas que me antecederam, assim, sem dúvidas alguma. E eu acho que isso vem muito de pessoas da minha família, sabe? Tipo assim, minha mãe, que são, assim, pessoas ilustres, que assim, se você filmar por um dia, vai dar com barbaridades. Não, é porque a minha família, amiga, e as pessoas onde eu cresci, o lugar, é muito caótico. E eu fui uma pessoa trans que cresceu no mesmo bairro por muitos anos da minha vida. Então todo mundo ali sabia. E aí que
muitas vivências, muitas coisas. E aí que a minha família sempre tem esse jeito de falar muito alto, ou de colocar uma música zona alta e ficar rindo, e bebendo, e conversando, e zoar um ou outro, fazer uma piada que não tem graça, mas que no fim o engraçado é ela não ter graça. E aí isso acabou se tornando um pouco característico meu. E aí vem isso, assim, sabe? A construção da minha narrativa perpassa por esse lugar. Perfeito. E temos um ponto do digital, que é falar sobre militância. Você é uma mulher que traz pautas, ativismos dentro do seu conteúdo, da sua comunicação, mas vemos também que tem uma situação muito delicada, que é a militância seletiva. E o que eu chamo de militância seletiva, né? As pessoas cobram posicionamentos apenas de um recorte desse digital, de um recorte de influência para outros que vivem sem se questionar absolutamente nada. Como que é essa vivência hoje em dia pra você? As pessoas já estão entendendo um pouco mais que você não precisa se posicionar sobre tudo e toda situação que acontecer, polêmica, ou em relação à transfobia, ou em relação a questões raciais, qualquer outra que seja? Amiga, eu amei essa pergunta, assim, porque realmente pra mim o que me atravessa muito é que nas redes sociais, diariamente eu preciso de lidar com a realidade de várias pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Então, boa parte das vezes vou ser marcada em posts de pessoas trans sofrendo violência, sendo agredidas, pessoas sendo mutiladas, apanhando, sendo expulsas de casa. E muitas das vezes as pessoas me marcam numa tentativa de que eu possa ajudar essas pessoas. Mas, num determinado momento, com muita terapia, eu entendi que de alguma forma isso também me colocava em uma posição de vulnerabilidade. Uma vez que eu assisti essas coisas, me coloca diversos gatilhos ou uma sensação de impunidade muito grande, né, diante de uma pessoa que tá lá no norte do país e que eu não posso fazer muito por ela diretamente. E aí eu comecei a entender que hoje dentro da internet as pessoas cobram posicionamento dos grupos que são violentados. Ou seja, se cobra posicionamento sobre quem é a vítima, não sobre quem é o agressor. Então se você vê uma transfobia na internet, você logo vai marcar um @transpreta. Você vai marcar ali um @Erika Hilton. Vai marcar pessoas trans que podem de alguma forma transformar essa realidade. Mas poucas pessoas vão pensar que talvez quem é que tem que transformar essa realidade são pessoas cisgêneras. Então por que não marcar, sei lá, uma @Ivete Sangalo, uma @Kim Kardashian diante de uma violência como essa? Porque, de fato, quem é que deveria transformar a violência que atravessa meus corpos, esses corpos, não são as vítimas da situação, mas sim as pessoas que são agressoras nesse momento. Então, eu fico sempre pensando o quão violento é isso dentro da internet. E muitas vezes eu sou cobrada de me posicionar sobre as coisas, as quais não são sobre mim, mas também são sobre mim porque falam sobre a minha comunidade. Mas até que o momento que o meu posicionamento realmente vai somar e vai causar uma transformação naquela realidade. Então eu fico sempre pensando sobre que caminho seguirem, porque é muito horrível, assim, tipo, eu lido com coisas horríveis e em relação a que chegam até as minhas redes sociais de DM, etc. E eu tento ao máximo ajudar e criar conexões com instituições, ONGs, mas ao mesmo tempo também é muito difícil, porque é como se eu sentisse que, assumindo esse papel de influência, eu também tenho um papel de responsabilidade sobre esses corpos. Mas que eu entendi também que, na verdade, a representatividade ela tem as suas problemáticas. E ela tem as suas problemáticas porque eu, Giovana, não vou representar todas as pessoas trans e travestis. Você não vai representar todas as mulheres negras, né, amiga? Logo, a gente não vai dar conta de lidar com todas as demandas e expectativas que foram criadas sobre o que é ser uma mulher, o que é ser uma pessoa trans, o que é ser uma pessoa preta. Porque existem uma variedade de pessoas pretas que não pensam como eu e não pensam como você. Sim. Uma variedade de pessoas trans que não têm as mesmas opiniões do que eu. Então, eu fico pensando que não é mais sobre representatividade, mas é sobre proporção, sobre ter pessoas que se representem através das suas próprias narrativas. Então eu cada vez mais venho buscando criar esses espaços de uma forma de redistribuir mesmo, assim, tipo, eu não quero ter que falar por todas, por todos. Eu quero que essas pessoas falem por si. Então teve um momento também que inclusive eu fiz algumas formações voltadas inclusive para as pessoas trans ou LGBTQIA+, de uma forma geral, pretas, que queriam começar a criar conteúdo e etc. Então isso também foi muito importante. E aí eu entendi, nossa, isso realmente faz a diferença diante de uma realidade dessa, sabe? Tô aqui falando, nossa, a gente pode falar sobre isso junto. Não precisa só de você falar ou de eu falar, sabe? Exato. Criar possibilidades dentro das nossas micropolíticas, né? Microações que são muito importantes também. E acho que dentro de todo esse papel que a gente tem, essa responsabilidade, também tem o de se preservar, de nós nos preservarmos também diante do que nos fragiliza, do que nos torna mais vulneráveis. A gente não precisa se posicionar sobre tudo, falar sobre tudo e toda e qualquer micro situação. A gente não sabe de tudo, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Você vai se posicionar sobre tudo pra quê se você não sabe sobre tudo, você não fala sobre tudo? Então se posicione na internet quando realmente você tem algo a agregar pras pessoas. Se você não tem...
Exato. Beijo. Totalmente. Ai, Giovana, que bom falar contigo, que paz falar sobre isso com você. Pegando esse gancho, queria saber de você, vida pessoal versus vida digital. O que você faz pra manter preservado coisas extremamente íntimas e o que você entende que pode ser exposto? Como você cuida da sua exposição? De uma maneira geral. Amiga, eu acho que hoje eu cuido muito mais que antes. Porque eu descobri uma frase que chama calada vence. E aí essa frase é fundamental. Como disse o poeta. Amiga, essa frase de uma pensadora contemporânea que eu nem sei quem foi, mas essa frase é muito boa pra você entender que às vezes você não precisa de falar sobre tudo e precisa também de resguardar questões muito pessoais da sua vida, porque na verdade ninguém precisa de saber sobre tudo da sua vida, a não ser as pessoas que fazem realmente parte dela. Ótimo. Mas então hoje na internet eu compartilho aquilo que de fato vai agregar para as pessoas, então eu vou compartilhar minha realidade a partir do que vai somar com a realidade de outras. E aí eu tinha um momento que eu compartilhava muito a minha vida pessoal, então eu compartilhava onde eu tava, isso na pandemia, né? Aquele momento, você tava em casa e tal, então eu postava meu dia 24 horas morando eu, minha mãe, meu afilhado, minha irmã de consideração, que é minha prima, meus tios, compartilhava tudo. E aniversário de sei o quê, e as stories a vida inteira. E aí eu ficava lá compartilhando minha vida inteira e eu comecei a ser muito ameaçada, inclusive, por algumas outras questões em relação a posicionamentos na internet. E as pessoas já sabiam onde eu morava, já, tipo assim, tinham essas visões. E eu comecei a falar, gente, eu acho que eu não preciso de me expor tanto. E aí eu comecei a me resguardar mais. Mas eu comecei a me resguardar mais quando as pessoas começaram a entender que elas poderiam interferir na minha vida. Que é esse o ponto, né? Então eu comecei a cuidar muito da minha segurança e da minha integridade. Que é tipo assim, tem algumas coisas que eu não vou falar. Eu hoje sou noiva, né? Eu tenho um relacionamento de uns 6 anos. E uma das coisas que eu resolvi não compartilhar na internet é falar sobre meu relacionamento. Tipo, porque as pessoas, na maioria das vezes, se criam uma expectativa. E é muito interessante que, por exemplo, eu tava agora em Salvador, no carnaval, há meses. Tava em Salvador. E aí eu não fui com o meu noivo. E tudo bem, a gente tem a nossa liberdade, nossos acordos e etc. E aí as pessoas me mandando mensagem do tipo assim, ai, quem tá gravando esses conteúdos é o homem negro, né? Tá tudo tão bonito. Aí eu assim, não, ele não tá aqui, ele não tá gravando nada. Ai, mas você foi assim, sozinha e etc. E eu assim, gente, quem é essa pessoa pra saber assim da minha vida? Aí depois eu falei assim, talvez por eu ter dado uma liberdade dela entender que ela poderia, né, tipo, trazer esse questionamento pra mim. Mas tudo bem, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, talvez eu não precise de compartilhar tanto sobre a minha vida. E eu acho que esse não compartilhar tanto também é o que cria essa curiosidade em cima das pessoas, esses estigmas, porque as pessoas não sabem tanto disso. Mas não é por uma questão de criar um estigma, uma curiosidade, é uma questão de proteção mesmo. Eu acho que isso vem me fazendo bem, assim, espiritualmente dizendo, sabe? Tipo... Concordo com você. E na minha teoria, enfim, no meu objetivo de estar na rede social e ser também uma influenciadora, dentro de todas as outras coisas que eu faço, eu sempre penso que eu quero que a minha ideia, eu quero que o que eu comunico chegue antes do que quem eu tô me relacionando, como é a minha casa. Onde você tá comendo. Exato. Porque assim, né, óbvio, eu entendo mas que... Mas a gente é muito diferente, né? Porque eu acho que... É porque, assim, eu acho isso ótimo. Mas é porque parece que as pessoas gostam disso, né? Exatamente. Só que é o que eu até falei com uma pessoa, com uma não sei se vai entrar antes ou depois, não vou... Mas enfim, voltando. Mas até algo que eu sempre falo, que é... a gente não pode ser refém do algoritmo, porque vão falar pra gente, o que engaja é você mostrar o bofe, é você mostrar isso, mostrar sua casa inteira, é mostrar a gaveta da sua casa, é você chorar e aparecer com a cara toda arregaçada. Não. A gente tem um papel de que a gente precisa também educar, não só os algoritmos, mas educar as pessoas que estão nos assistindo, a nossa audiência, a nossa comunidade, a entender o que a gente vai entregar. Porque assim a gente não gera nenhuma frustração, as pessoas são de fato leais ao que você tem ali pra transmitir e tudo fica mais em paz, sabe? Porque senão, se fosse essa loucura, imagina só, eu mostrando, tu pegou os meus sapatos, quer dizer, as pessoas querem saber o que tem no meu armário. Sim, amiga. As pessoas querem saber o valor da bolsa. Querem saber de onde é o seu brinco, de onde é a sua unha. E assim, tudo quem bem. faz seu cabelo. E tudo bem. E tudo bem, porque faz parte. Mas a questão é quanto as pessoas te olham a partir disso e não a partir do que você faz enquanto potência, enquanto uma comunicadora, enquanto uma pessoa que é intelectual, enquanto alguém que tem uma construção de pensamento muito potente. Mas isso não interessa pras pessoas. Interessa pras pessoas a sua vida pessoal. Exato, Tá, mas e aí? E o bofe? Nunca mais vi o bofe nas redes. Assim... Amore! Então eu realmente comecei a entender. Eu tive
um relacionamento que eu expus um pouquinho mais no digital, porque era uma pessoa que tinha mais facilidade também de estar ali, enfim. E pensa o término, amiga, quantas pessoas sabem disso. Quando as pessoas terminam. Exatamente. Tipo assim, pessoas que você não desassocia mais. Exato. Aí, ai, não. Eu falei, nunca mais. Porque quando terminou, as pessoas começaram a colocar que eu estava muito chateada, que eu estava muito... Começando a colocar ali contextos, nossa, nunca mais vi fulano nas redes sociais, nas suas redes. Cadê? Terminaram, né? Então, assim, eu fiquei tão surpresa com isso que eu falei, não mais. E sem contar outra coisa também que eu falo muito entre amigas, que é o Is 9001 do Boff, sabe? Porque depois que você bota aquele cara ali, fica um povo aí, fica umas músicas varejeiras, tudo assim, quem é, como faz, Globo Repórter, né? E aí depois quando você termina... Como vive, de onde vem, as o que histórias come. chegam, porque assim, é isso, a gente bota o Is 9001 nas pessoas, né? É, amiga, e a gente cria um espaço pra que essas pessoas também sejam, de alguma forma, potencializadas. Então, tipo, muita gente vai conhecer essas pessoas a partir da gente, ou nós vamos ser conhecidas a partir de outras pessoas, o que também não é um problema, não é sobre isso que a gente tá querendo dizer. Mas é sobre entender que essa pessoa vai estar tão intrinsecamente ligada a você que quando essa história acabar, as pessoas não vão mais similar que essa história acabou e vão se achar parte e vão querer interferir na sua vida de uma forma, assim, assustadora. Total. Não, eu realmente, assim, deixo a minha mensagem. Quero que o Mequetrefismos, né, que é a minha plataforma, é sobre mim, sim. Eu tenho um território de moda muito forte, muito ativo, que eu não me incomodo de falar, talvez, de onde que é a roupa, aonde eu faço meu cabelo, mas que as pessoas entendam que quando eu estou no meu espaço de casa, o que eu mostro é o suficiente, é o que me faz feliz. Eu não preciso mostrar a minha casa por inteiro. Eu não preciso saber e divulgar, na verdade, né, quem eu me relaciono pra que isso faça sentido para o meu conteúdo, né? Então eu realmente, de fato, acho importante nós, enquanto personas, figuras públicas desse espaço, também educarmos as pessoas que nos acompanham, o algoritmo, pra poder falar. Sim. sabe? Pra entender que não é só eu mostrando bunda ou meu biquíni que isso importa, que isso vai engajar, que isso vai dar view. E Giovana, vem cá. Fora dos stories, quem é você? Ai, eu sou uma doidinha, perdidinha. Uma garota que fica rodando pela casa. Assim, aleatória tem vezes. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Tipo, eu descobri recentemente que eu tenho uma relação muito profunda com música. Não no sentido de produzir, que eu já entendi isso. Inclusive, eu falo com as minhas amigas bem próximas, mas eu vou falar aqui. Se um dia eu lançar um álbum, amiga, cantando, é porque eu perdi tudo e eu tô tentando a última coisa da minha vida. Mas por quê? Amiga, porque não tem nada a ver comigo. Tipo assim, eu não tenho aptidão pra cantar ou tá na música. Mas é que eu gosto muito de ouvir um álbum por inteiro. Tipo assim, entender como é a construção de uma música pra outra, de uma intro, quais são os beats, essas coisas. Eu gosto muito de consumir música, assim, tipo, de músicas muito variadas. E eu gosto sempre de ouvir álbuns, assim, tipo, pra me poder entender. Amiga, eu tenho escutado muito, assim, ultimamente, Kaleashas. Tipo, inclusive, assim, eu amo muito. Ela tá vindo pro Lollapalooza, Kaleashas, assim, eu gosto. Você vai? Muito. Eu vou, amiga, né? Não posso me ausentar. Mas eu amo muito e venho ouvindo. Gosto muito de Georgia Smith também, tipo, que tem um som muito bom. E aí eu boto uns álbuns dela e fico ali horas e horas. Mas eu também tenho ouvido muita meninas no trap, assim. Então eu tenho ouvido muito Ebony Beach. Tenho ouvido muito a Urias também, que tá se arriscando um pouquinho no trap ali, amiga. E eu consumo muito música nesse sentido de tentar conectar também com a minha vida. Então eu fico tentando prestar atenção na letra e criar uma possível conexão com a minha vida. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas enfim, fora dos stories, sou essa pessoa que tenta se distrair com outras coisas. E que gosta muito também de viagens. Tipo, é uma das coisas que eu gosto muito. E que preza muito por esses momentos em que eu não tô no celular, assim. Então, por exemplo, eu tenho momentos do meu dia, todo dia que eu vou levar a Mel pra passear, que é minha cachorra, aí eu não vou com o celular. Então eu já começo meu dia sem o celular, porque antes eu tinha sempre essa mania de acordar, pegar o celular e ver o que aconteceu. Às vezes eu faço isso ainda na cama, mais uma vez ou outra, mas o que eu tento fazer é acordar, já pegar a Mel e levar ela pra passear. É que ela não faz xixi em casa nem nada, então sempre tem que descer com ela. Logo cedo ela tá assim, louca, andando, pulando na cama e tal. Aí eu já vou lá, tem esse momento, depois eu volto. Aí depois desse momento eu tento construir um outro momento comigo mesma, que é de autocuidado. Então eu gosto muito de fazer um skincare. Eu sou a louca do skincare, de pegar vários produtos e ir alterando um deles no outro dia, criando uma rotina meio que avessa durante as semanas e alternando produtos. Mas eu sou essa pessoa também muito meigazinha, doce,
Mini querida. É, uma mini querida, amiga. Às vezes eu sou chorona também, assim, Qual é sabe? o seu signo mesmo? Capricórnio. Mas eu sou que choro escondido mesmo, sabe? Ah, entendi. Aí por isso que fora dos stories, aí a gente... Ah, é uma entrega. aí a gente entrega, Pega um choro. solta o anjo, sabe? Entendi. E o que te tira do sério? O que te faz chorar? O que te faz, assim, se humilhar? Tá com raiva. De quê? Amiga, o que me deixa com muita raiva é quando alguém tenta me diminuir, ou tenta diminuir alguém de igual pra mim de uma forma muito desnecessária. Então, assim, se alguém quer me desrespeitar ou quer me atingir de alguma forma, hoje eu consigo lidar bem com isso, tipo, em relação à transfobia, racismo e etc. Eu não me refiro a isso, mas eu me refiro sobre os lugares que a gente acessou e como que isso causa muito desconforto nas pessoas. Por incrível que pareça, ainda é muito desconfortável para as pessoas estar no aeroporto e ver uma mulher preta viajando do lado dela, mas não só viajando, mas com uma bolsa que é igual a dela e sem o marido do lado, sozinha e com ali o seu celularzão, seu oclão, tranquila. Isso incomoda muitas pessoas, Nossa, né? Tipo assim, com certeza. Você sabe bem, amiga. Com Isso certeza. incomoda muito. E aí, o que me deixa muito puta é quando essas pessoas se acham no direito de nos tirar dessas posições, assim, ou achar que nós somos menores por estar ali no mesmo lugar que ela, de igual pra igual. Mas o que me deixa muito puta também é falta de atitude. Aí tá um ponto. Amiga, eu fico muito brava com pessoas que não têm atitude. Sim. Tipo assim, por exemplo, tá acontecendo determinada discussão aqui, e aí tá todo mundo sendo ativo, e aí tem uma pessoa que tá ali assim... o que você decidir é isso aí. O que você fazer é isso aí. Gente, eu não suporto pessoa que não tem ação, sabe? Que fica assim, escolhe por mim. Você... amiga, e eu fico assim, então eu não vou escolher. Então não ninguém vou é vai nada. querer. Tipo assim, aquela sua amiga que fala assim, amiga, vamos pedir comida, vamos. Escolhe aí. Amiga, o que você escolher? Eu não, você vai pegar o celular aqui, vai escolher o seu e eu vou escolher o meu. E aí a gente resolve. Essas coisas me deixam um pouquinho nervosa, mas é um nervosa assim. Tô de boa, mas fico um pouco estressada, talvez. Não brava. Entendo você, porque eu sou essa pessoa realmente que tem horas que, assim, eu não quero decidir nada, eu só quero que alguém escolha alguma coisa. Vai, e aí as sabe? pessoas não têm ação. Faz. E a gente, na maioria das vezes, eu sinto que nós, mulheres negras, sempre estamos nessa posição Essa de ser a mãe, ou de cuidar, ou de servir, ou de atender. E aí, na maioria das vezes, as pessoas acham que nós vamos ser essas pessoas que vão estar ali pra poder construir algo pra elas, ou pra pensar por elas, ou pra poder fazer com que elas sentem pra elas poderem ouvir. Talvez eu não queira falar nada, e você não vai ouvir me falar nada. Você só vai me ver aqui sendo bonita. E tá tudo bem, vai ter que lidar com isso, entendeu? Uma coisa que a Bella Reis falou pra mim não, acho que ela falou num podcast dela, enfim, mas que eu achei tão maravilhoso e que eu absorvi pra minha vida, eu falo muito sobre isso em terapia, quem tem filho grande é elefante. Então, assim, não dá, eu não posso mais ser responsável pelas lacunas do outro, né, as limitações do outro. Por mais que eu queira apoiar, incentivar e falar, vem, chega junto. Isso em qualquer esfera da minha vida, pessoal, profissional, afetiva, tem um lugar que, tipo, eu não posso interpelar no desejo do outro de estar naquele lugar que talvez não é o que a minha expectativa acha que seja. Eu talvez projete alguma coisa que pode ser muito o potencial, a luz, o brilho daquela pessoa, mas talvez aquela pessoa não queira nada. Não queira nada daquilo que eu, de repente, queira estimular a fazer. Pra ela talvez vai querer o que ela quer, mas isso é desgastante, no fundo, quando a gente vê aquela luz, aquela aura, que você quer ajudar a pessoa e aí, assim, a gente a pessoa não te ajuda a ajudar ela. Exato. Só que aí a gente entra naquele lugar maternal, de querer cuidar, e assim, acima do bem e do mal, se desgasta. E agora eu realmente tenho aprendido na minha terapia o poder do seguir em frente, que nem tudo, nem todos, nem toda ocasião vai acompanhar alguns momentos da sua vida, sabe? E não é dizer e nem desmerecer aquelas pessoas em um dado momento, porque eu também tinha essa coisa de tipo, não sei viu, não. Em paz, sabe? Talvez você queira dar um outro passo e aquela pessoa fique ali naquele momento, naquele degrau, e você segue em frente e tá tudo bem, vai em paz. Isso eu aprendi na terapia e hoje em dia eu... É uma nova mulher. Olha uma aqui, nova mulher. Fiz até o video show, o Miguel Aqui, Fala ó. Bela, quando encerrava um video show, antigos essa. Depois de falar uma frase zona. E agora? Seguir em frente. E falando em seguir em frente, me conta uma coisa, dona Giovana, sobre um marcador de sucesso em ser influenciadora. Tem alguma conquista que fez você pensar, porra, cheguei lá, tô bem, sou sucesso? Então, eu acho que é quando a gente começa a ter um reconhecimento, né, de determinadas pessoas
mas sobretudo quando eu entendi que eu criei amizades muito profundas com pessoas que eu admirava muito. Assim, tipo, amizades reais com pessoas que antes eu era uma mera fã. E aí, nesse momento, eu falei assim, poxa, hoje a gente é amiga, tipo... E consigo humanizar essa pessoa. E para além disso também, enquanto esse reconhecimento parte como uma premiação. E para mim, por exemplo, o prêmio Geração Glamour também foi muito marcante. Assim, por tudo, gente. Olha quem me trouxe o prêmio, foi ela mesma. Fui eu que apresentei. Foi ela mesma, gente. Eu passei que fez aquele parte desse bastãozinho. momento, assim, do... Foi tipo uma coisa assim, peraí, gente, que eu vou fazer isso agora aqui. Ela assim... Foi tipo assim, ó. Olha, Foi gente. tipo assim, sabe, bastão de Miss? Foi Agora, tipo isso. a faixa... Ai... Os estados brasileiros. Deve ter ficado esquisitíssimo. Gente, ela realmente passou a faixa pra mim, viu? Eu passei Porque a faixa pra ela. Essa faixa chegou lá em casa. Ai, amiga linda, né? Tipo assim, a gente é muito maravilhosa, gente. A gente é muito maravilhosa. Sim, ai, vou botar ali, vou guardar, peraí. Mas, amiga, foi um momento muito marcante, né? Imagino que pra você também tenha sido. É um momento que a gente se reconhece e fala assim, nossa, aqui eu acessei um lugar, assim, inimaginável pra mim, sabe? E talvez também pra mim tenha sido quando eu comecei a me relacionar mais diretamente com marcas num lugar de poder de decisão. Que é tipo assim, é muito feliz quando você trabalha com uma marca que você sempre sonhou. É uma realização imensa, mas uma realização ainda maior é quando você pode co-criar com as marcas que você sempre admirou, que você tem uma relação maior, assim. Então pra mim, tipo, eu poder falar, nossa, eu acho que isso não é por aqui, acho que isso é por aqui, e eu quero construir isso de tal forma. Entendi. Tipo assim, enquanto a gente não tá simplesmente recebendo um briefing e fazendo as coisas, é só eu entendi assim, nossa, agora eu acho que achei chique, sabe? Assim, achei chique. Mas foi isso, eu acho que foram momentos muito únicos pra mim, assim. Isso é único, isso é maravilhoso, mas vem cá, minha mini Max querida. Tá, falamos de conquistas, de realizações, mas assim, brusinhas, boletinhos. Tem algum lugar mesmo material dessa conquista que você falou, poxa, hoje em dia eu posso me presentear, eu posso me permitir alguma coisa porque o meu trabalho de influência viabilizou isso para mim? Conta pra gente. Uma coisinha. Sim, amiga. Fazendo cara de gatinho do Shrek. Eu amo esse momento. Mas eu tenho algumas conquistas físicas que foram muito importantes pra mim. Uma delas foi a oportunidade de, alguma forma, poder construir uma casa, tipo assim, uma casa própria, poder reformar, poder mexer, poder alterar tudo, deixar tudo na minha casa, da minha cara, meu jeitinho. Mas outra também, e aí eu vou falar que eu sou uma pessoa completamente apaixonada por bolsas. E aí eu fico assim, alucinada quando eu vejo algumas bolsas. Só que eu nunca acessei esses espaços. E aí foi no fim, e assim, não acessei não porque eu não tinha condições até aquele presente momento, mas porque eu não tinha coragem de entrar em determinadas lojas. Olha pra vocês verem, babado. E aí que chegou, foi no ano passado, e aí eu tive uma mini queridoca, que é a minha amiga Luanda, e a gente falou assim, não, Luanda, vamos numa loja, vou com você. E aí eu fui, a gente ali se realizou, se fez, e ali eu tive a oportunidade de me presentear com algo que eu sempre quis, mas por determinada forma eu achei que eu não deveria me presentear com isso, por ser uma coisa que não cabia a mim. Mas por que não cabia a mim se cabia a tantas pessoas? Porque eu não tinha condições de comprar aquela bolsa, ou porque eu não me sentia confortável de entrar naquela loja? Por quê? Enfim, e aí quando que eu dei esse passo, eu falei assim, nossa, eu acho que aqui eu me realizei, sabe? E não era sobre, tipo, tô comprando pra as pessoas poderem ver que eu tô comprando. Era, tipo assim, uma realização pessoal mesmo. Com certeza. E você me contar essa história me lembra muito do meu começo mesmo. Quando eu comecei a fazer consumos dentro de marcas consideradas labels de luxo, eu não comprava pessoalmente, presencialmente. Eu comprava tudo online, por um site, comprava tudo online pelo medo, pelos constrangimentos. Então, eu tava olhares. prestes a comprar online. E aí a Luanda falou assim, não, amiga, você tem que ter essa experiência de entrar numa loja, ver como que é pra você comprar, porque não é só sobre comprar, tem toda uma vivência, um trato, uma experiência, um momento mesmo de você chegar ali, passar um bom tempo, decidir se você quer ou não, enfim. Não, até mesmo porque, no caso, as coisas até mais óbvias dentro, sei lá, um cartão às vezes não passa porque a operadora do cartão, não liberou. por questão de segurança, achou que o dele suspeito. Isso acontece com todo mundo, mas eu tinha um medo, pânico disso acontecer. Isso é um grande constrangimento no qual eu nunca ia numa loja. Até que um momento eu fui head de influência dentro de uma grande agência de publicidade. Eu quis me dar um presente pra aquele momento, porque era um momento um pouco desafiador da minha vida, porque, enfim, era um trabalho que é onde me exigiu ali alguns desafios. Eu falei, vou me dar algo de presente e é esse final de semana. Vou na marca
marca X, comprar né? isso e vou daqui. lá e foda-se. Vou avisar lá na Aham. operadora. Eu não quero sofrer nenhum tipo de constrangimento. E se também sofrer, azar. Eu tenho Eu esse vou dinheiro lidar aqui, bem com enfim. isso. Aham. Vou ter que aprender a lidar. Não dá pra ficar me ocultando, me ofuscando desse Aham. jeito. E aí, até que o dia eu fui lá, foi maravilhoso. O cartão passou, gente. Deu tudo certo, ficou tudo bem. E também tirei esse peso de mim. Sim, Sabe? Porque eu acho que é um sobre peso. isso. E um peso no sentido de que é um peso, às vezes, que nem é nosso, do tipo, você não pode ter isso, você não Exato. pode estar aqui. Mas não porque alguém te falou isso diretamente, tipo, ninguém virou pra gente e falou isso. Mas toda uma construção social e cultural, olhar, Outras linguagens. outras simbologias, uns Isso. símbolos, assim, tipo, olhar, uma troca. Ou determinada forma, Ser um alarme que estilosa, você né? tipo Ser assim, estilosa. que Tem um ousada, modelo estiloso ousa pra pra você. você. Tipo assim, não, só quero uma bolsinha preta, Preta, gente. Uma básica, coisinha nada. Não, uma mas isso coisa aqui, ó, básica. estiloso. Eu quero um colarzinho clássico, amor. Ai, mas você precisava de uma coisa mais exótica como você. Aí você assim, exótica. Aí você... Exatamente. E aí o que eu sempre falo, que a nossa barreira, às vezes e muitas das vezes, ela não é financeira, ela é social. Esse muro, né? Esse muro, é essa proteção, essa blindagem, são essas cercas elétricas imaginárias desses espaços que nos intimidam. E o que eu mais recebo, assim, são mulheres negras advogadas, mulheres negras médicas, mulheres que têm aí consciência e condição de consumos muito, digamos, fora de um padrão do que é a realidade do fora brasileiro. da casinha mais. Exato. Mas que me falam, Luísa, me passa o contato da sua vendedora na loja XYZ, Sim. ou qual bolsa eu posso dar de modelo de entrada para esse momento da minha vida, ou em qual hotel eu quero passar um feriado, um final de semana comemorando casamento com um boy ou a mina, aonde eu vou. Porque falta na gente uma orientação. A gente às vezes não acessa, não é porque a gente não pode e não é porque a gente não quer, mas é porque falta mesmo essa segura aqui na minha mão e vem. É por isso que eu achei muito legal quando a Luanda fez isso, porque, por exemplo, foi tipo, não, amiga, vamos lá, eu vou te mostrar, eu já fui, eu sei como é, tem tal vendedora, vou lá, vou te levar. E aí eu assim, vamos, amiga. E assim, literalmente, porque a gente não imaginar que vai ter alguém que vai te falar, não, tá tudo bem, se você não sabe como usar, como fazer, como entrar, como reagir, como agir dentro desse espaço, a gente vai fazer isso junta. E tá tudo bem, vamos lá? Vamos. Que maravilhoso, que lindo. Aliás, Luanda, na próxima temporada, quero a senhora aqui, tá Socorro. bom? Convidadíssima, pelo amor de Deus. Ela sabe do convite dela. Mas enfim, na hora que ela vai viajar. Ela Eu sei bem fazer dessa uma viagem, safada. então Sempre, ela não vai né? poder. Chiquérrima. Mas vamos lá. Chegamos no momento, que é o momento que Caixa Preta. Um momento no qual a gente fala sobre alguma declaração, algum dado, alguma estatística. A gente vai debater sobre ele. Para isso, eu vou, de novo, meus diretores, o áudio, vai ficar todo mundo bravo comigo, mas eu vou vir aqui na estante. Caixa Preta. Te presentear com o meu primeiro Caixa livro pela Preta. Globo Livros, o Caixa Preta, disponível nas livrarias e também virtualmente. Virtualmente é muito velha, peraí, gente. Disponível digitalmente também. Tem o seu em mãos, que eu vou agora falar amiga. o meu momento Caixa Preta para você, que é sobre o mercado de influência. Vamos lá. De acordo com a pesquisa publicada pela Valor, 43% dos brasileiros já fizeram compras estimulados por influenciadores digitais. É possível fazer uma influência que rentabilize para além só do consumismo, para além de produtos, mas sim com ideias? Com toda certeza, amiga. Com toda certeza. E eu acho que a relação que eu tenho hoje com as pessoas que me acompanham parte disso, sabe? Das pessoas entenderem que elas podem transformar e serem influenciadas através de pensamentos, através de crenças, através de música, através de arte e não só através de produto. Então hoje eu tento influenciar as pessoas não só através do que eu me relaciono com marcas, ou seja, do que a gente faz enquanto trabalho de publicidade em si, comercial, né? Então tô aqui fazendo uma publicidade para um determinado produto, para determinada marca, mas ao mesmo tempo também é muito interessante para mim quando eu recebo uma mensagem de um pai de uns 60 anos que manda uma mensagem e fala assim, nossa, o seu trabalho realmente transformou muito a minha vida, porque eu nunca pensei que eu iria voltar a falar com a minha filha e entender o que a minha filha é. Tipo assim. E aí, falou assim, antes era meu filho, mas hoje eu consigo ver como minha filha. E aí eu penso, isso pra mim me faz entender qual é o papel real de mudança e transformação da influência na vida das pessoas. Não é sobre convencer ela a comprar um produto. É sobre convencer ela, ou determinada forma fazer ela acreditar que ela pode respeitar a individualidade, a identidade e a diversidade. Então, pra mim, isso é transformador, sabe? E isso pra mim é único.
Que lindo. Isso é único, realmente. É muito bonito a gente ver o quanto em coisas que às vezes eu falo assim, cara, será que eu vou postar isso? Será que eu falo sobre isso? Parece meio óbvio algumas coisas. E ao mesmo tempo vai causar uma grande transformação. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça que falou assim, oi, eu sou evangélica, mas eu concordo muito com você. Na minha igreja me ensinam que eu tenho que pensar assim, mas eu acredito que você é uma mulher tão maravilhosa como eu, por que eu vou ficar te desrespeitando por você ser como você é? Aí eu falei assim, gente, ela é evangélica mesmo? Eu lembro que aí a minha assessora, a gente entrou no perfil e foi olhar e etc. Ela realmente é uma mulher mais velha, evangélica, que me acompanha, mas que na perspectiva dela, ela acredita que aquilo pode agregar a ela, sabe? E não vai fazer com que ela, né, tenha que deixar a sua crença e a sua fé em prol de acolher uma pessoa, sabe? E hoje em dia, na minha cabeça, eu sempre penso que qualquer mensagem positiva que ensine o outro, que toque o outro a repensar estigmas, a repensar pudores, é importante. Por mais que eu acho que possa ser bobo, isso vai impactar a vida de alguém. Sim, sim. Eu comecei até mesmo a ser mais flexível comigo mesma, a ser menos exigente, a me cobrar menos. Porque eu comecei a muito enveredar durante um momento de tentar ser mais acadêmica. Não, e com todo respeito à turma, né, que é da academia, eu acho totalmente importante. Principalmente quando a gente fala de pessoas pretas nesse lugar. Enfim, né, de vários recortes que nunca tiveram acesso a esse espaço. Mas eu falei, não, o sutil, o dia a dia, ele também importa. Ele também faz a diferença na vida de muitas pessoas. Gente. Às vezes até, né, mais acessível em outras circunstâncias. Sim. Assim como você disse, a linguagem fica mais acessível e mais fácil. Então eu realmente desencanei um pouco mais disso. Tudo importa. A gente vai vivendo e aprendendo, né, amiga? Exato, vivendo e aprendendo. E agora, segundo pesquisa realizada pelo YouPix em 2022, o mercado de influência no Brasil é predominantemente jovem, com 68,1% entre 26 e 37 anos, sudestina e formado por pessoas brancas, hétero e cis. Qual futuro você enxerga para o que é ser influente? Eu enxergo um futuro onde eu não seja única, mas que eu seja apenas uma parte de um movimento muito maior de outras pessoas que têm vivências parecidas ou muito diversas e plurais da minha. Então, assim, pra mim eu imagino um futuro onde a influência cada vez mais vem buscando encontrar a essência das pessoas através do que elas fazem e não sobre o que elas são, né, na verdade. Então, eu quero ver pessoas trans falando sobre maquiagem, sobre look, sobre moda, eu quero ver falando sobre cinema e não só sobre ser trans. Então, eu imagino que hoje a gente tá conseguindo chegar nesse espaço onde a gente não tenha mais que falar unicamente sobre o que é o racismo, como eu posso ser antirracista e etc. É o momento que a gente avança e mostra para as pessoas que a gente pode falar sobre qualquer outro assunto e a gente tem essa capacidade intelectual para poder dissertar sobre essas coisas e não ficar num único lugar que já nos foi posto, que é falar sobre as violências que atravessam os nossos corpos. Então eu enxergo o mercado dessa forma. Além dessa pesquisa, tem uma outra pesquisa do YouPix também junto com a agência Mosaico que fala que mais da metade dos influenciadores trans do Brasil nunca fizeram um trabalho com publicidade de marca. Ou seja, produzem conteúdo em potencial, falam sobre assuntos diversos, mas não tiveram uma oportunidade de criar um conteúdo publicitário e comercial com uma marca. Não sabem o que é trabalhar fazendo conteúdo na internet. Não ganham com isso. E aí esse dado ele é muito alarmante porque faz a gente pensar que não é só sobre você ser influente, é sobre também o mercado te reconhecer enquanto potência. E hoje o mercado publicitário ignora totalmente pessoas trans e travestis, nos colocando unicamente em momentos pontuais para poder fazer campanhas. Então no mês de junho é muito interessante chamar uma pessoa trans para poder fazer uma campanha para sua marca. Mas não é interessante chamar no mês de março, que é o mês da mulher. Mas por quê? Será que eu não sou mulher? Tipo, eu não sou uma mulher para você? Ao mesmo tempo que eu penso e começo a analisar aqui no mês de novembro, é interessante você ser chamada para fazer uma campanha, que é o mês da consciência negra, mas não é interessante te chamar para poder fazer uma campanha durante o mês de abril, que é o mês da Páscoa. Então eu não posso fazer uma campanha, por que a gente não pode fazer isso? Então hoje eu acho que o mercado publicitário, eles não segmentou tanto a ponto de nós sermos colocados em caixas onde nós só somos úteis ou só somos vendáveis, né? Tipo, quando a gente tende a oferecer o que nós somos. Tudo que passar sobre ser preta, ser mulher, não me interessa. Tudo que passar sobre ser trans, ser LGBT, não me interessa. Então você vai falar sobre isso. Se você ousar falar sobre algo além do que você tá fora do mercado, você já não vai mais trabalhar comigo, que já não é mais interessante. Então quando a gente entende isso, começa a hackear esse sistema, é o mais interessante. É hoje o que eu, de alguma forma, venho tentando fazer
fazer junto com tantas outras pessoas e amigas minhas que também produzem conteúdos, amigos, de tentar fazer com que o mercado publicitário, sobretudo, entenda que nós não somos a mercadoria que eles pensam. Nós somos pessoas que temos muito a agregar para além do que tá posto pra gente. E vocês precisam de sentar um pouquinho para ouvir o que a gente tem que falar e depois a gente pode conversar e assinar contratos. Aí é uma outra conversa. Perfeito. Ai, Giovana. Ai, sabia que essa conversa seria muito transformadora e muito... Ai, ia me tocar em lugares muito profundos, assim, o que você tem a dizer, o que você tem a trocar. E a forma como você traz isso com muita eloquência, sabe? Eu realmente fico muito fascinada. Mas agora eu quero saber quem influencia esta premiada influenciadora. Não precisa ser arrobas, mas, sei lá, nomes, pessoas ao longo da sua vida que são da sua rede de apoio, pessoas que te inspiram. Eu acho que eu me inspiro muito na minha mãe, assim, tipo, muito, assim. Tanto em persona, tanto em traje, jeito e etc. Mas ainda que me inspirar mais na minha mãe, eu me inspiro na mãe dela, que foi minha avó. Porque minha avó, já falecida, mas sempre foi uma mulher muito voluptuosa, uma mulher muito grande, muito exagerada. Unha grande, maquiagem, jeito de falar. Ela era literalmente todos aqueles estereótipos que foram postos como horríveis pra mulher negra. E ela assumia esse estereótipo sem medo, dizendo que ela podia ser o que ela quisesse, longe de qualquer coisa negativa que pudessem associar ela. E pra além de me inspirar nela, acho que eu me inspiro muito também em tantas outras pessoas que estão dentro desse espaço virtual. Então, pra mim, sem dúvidas nenhuma, é muito transformador poder ver, por exemplo, a Bielo, que é uma amiga minha, que me inspira muito. Poder ver hoje o que a Erika Hilton vem construindo dentro do campo da política, que é uma amiga também. E sobretudo, poder ver que a gente pode criar conexões entre nós, né? A ponto que a gente se inspira e se referencia ao mesmo tempo. Então, hoje, eu tenho muita honra de dizer que eu sou fã de você, amiga, que eu sou fã das minhas amigas. Que muitas das vezes a gente não fala isso porque a gente já naturalizou as nossas amizades dentro desses ambientes. Mas esses dias eu tava lendo, eu vi um post, mas que depois desembolou num texto, falava sobre isso, sobre a gente reconhecer as nossas amizades e aprender a admirá-las também. Porque quando a gente começa a admirar as pessoas que estão dos nossos lados, tipo assim, literalmente convivendo com a gente entende que esse mundo virtual, esse mundo de influência, ele fica em segundo plano, quanto a gente entende quem realmente são essas pessoas. Então é isso, essas são as pessoas que me influenciam. Inclusive, tô falando com uma aqui agora, uma queridoca, uma mini queridinha. Eu sou uma mini queridinha de 1,58m, tá, gente? Eu sou queridona por dentro, viu? E, aliás, assim, eu não convidei aqui pessoas que eu não fosse fã. Então, assim, se eu chamei essa mulher aqui, é porque eu sou muito fã dela, admiro muito o trabalho. E realmente você é uma pessoa que me inspira pela forma como influencia, não só pelo título de influenciadora, para além disso, a sua vida, a forma como você encara as coisas, a forma como você se diverte, a forma como você vive. Tudo isso, pra mim, é muito instigante. Eu acho muito gratificante a sua existência e tudo que você representa nessa vida para mim e para outras mulheres, principalmente. Obrigada, amiga. E depois desse momento em nome do amor romântico, a gente vai para um outro momento muito expressivo também do nosso talk show, do nosso Me Sinto Pronta Pod. Do nosso Me Sinto Pronta Pod, que é o momento React. Vou te dar uma ocasião e você vai olhar para aquela câmera ali. Lá vem. Pode falar coisas também, assim, rapidamente, mas enfim, o legal é o carão. Espontânea, né? Tem que ser react mesmo. Exato. Vamos lá. React número 1. Eita, como vive em Salvador. Ai, gente, não. Não era eu, era Trans Preta. Aqui quem tá falando é a Giovana, queridoca. Mas assim, amiga, eu vivi, viu? Nossa, em Salvador eu me joguei, eu vivi muito. E foi muito bom, mas ao mesmo tempo também eu fico assim, nossa, Giovana, como surtou, hein? Fiquei igual o Dayblade, peão, sabe? Girando assim, pá. Ai, é isso, gente. Girinhos. Giros, é sobre giros. O samba não pode morrer, já dizia o Alcione, né? Maravilhosa. Ai, gente, referência. No BBB, quando sai no paredão alguém que você não espera e passa um pano pros branque tudo racista. Mona, com todo respeito, você é racista? Ai, amiga, eu fico abafada. Assim, tipo, pra mim, sabe? É uma passação, é uma coisa horrorosa, mas por incrível que pareça, hoje eu acessei um lugar que eu já não me surpreendo mais. Então eu fico assim, mais no mesmo, sabe? E aí eu acho que tá na hora da gente começar a criar os nossos próprios mundinhos, entendeu? Tipo assim, faz aí um reality, junta um tanto de preto, bota numa casa e bota pra torar. E aí eu quero ver o que vai dar, entendeu? Porque também as pessoas vão descobrindo que nós também temos os nossos lados e as possibilidades de ser
sermos tanto vilões como os amados, assim como também sermos odiados ou sermos os queridos. E as pessoas não entendem isso, não conseguem lidar, né, bem com isso, assim, com a possibilidade da gente também ser subversivo. E talvez uma pessoa preta nem sempre vai ser tão querida com você, porque ela também tem as animosidades dela e não é obrigada. Eu não sou obrigada, nem você. Exato. E quando você veste aquele look, que é aquele vestido pretinho básico, com aquele casacão de onça, de uma marca babadeira pra uma festa babadeira, como você se sente? Eu me sinto luxuosíssima, amiga. Eu me sinto fina, eu me sinto plena, eu me sinto pronta. Por quê, amiga? Porque quando a gente passa a acessar esses lugares, a gente sabe que a gente se torna um pouquinho mais cara, um pouquinho mais assim. É sobre valores, mas nem sobre valores, é sobre acessos. E é aí que eu me sinto pronta. Talvez essa seja a melhor definição. Pleníssima. É isso. E pra finalizar, quando você realiza um sonho? Eu choro, amiga. Eu choro, eu sempre tenho esse momento, assim, eu nunca choro no momento exato, que tem os momentos de digerir, né? E eu sempre sou a que faz a persona, como capricorniana, sou assim. Tem gente que fala que eu sou péssima, realmente sou, mas quem me conhece muito intimamente, assim, sabe que sempre vai ter um momentinho que eu vou ficar assim, emocionada. E às vezes os sonhos parecem coisas tão grandiosas, mas às vezes os sonhos estão nas pequenas coisas, né? Por exemplo, eu tava lembrando que no carnaval eu queria muito ver desfile de escolas de samba, tipo, ao vivo, assim, sabe? Aí eu vi, achei belíssimo, achei menos uma coisa assim, sabe? It's Carnaval, Samba, Brasil. E aí... Maravilhosa. E aí, depois disso, entrei assim pro camarote, fiquei chorando. Aí eu tava assim, nossa, que legal, Giovana, olha. Aí depois enxugar as lágrimas, retoca a maquiagem e samba, Carnaval, Brasil. Entregas. Ai, que linda. Bom, queremos dicas que nos alimentem de coisas, referências. Essa mulher influenciadora por si só. Giovana, me conta o que você anda lendo. Amiga, se eu te falar, talvez vai ser assim, um pouco ousado. Mas Gosto. eu passei por um processo, eu fiz uma cirurgia plástica durante o ano passado. E essa cirurgia plástica foi muito importante pra mim, etc. Mas ela foi muito importante no sentido de eu criar uma conexão muito maior comigo mesma, com o meu corpo. E desde então eu resolvi estudar muito sobre a lua. E aí eu tenho muito essas pilhas, assim, momentos da minha vida que eu começo a focar, ligo o meu hiperfoco numa coisa. E aí eu entro ali, e aí que eu fiz isso porque eu acordei nessa noite e tinha uma lua cheíssima. E aí eu ficava namorando a lua todos os dias. E aí eu comecei a ver um estudo que falava sobre como o nosso corpo ele é formado por uma grande porcentagem por água. E que, assim como o mar, ele influencia na lua, né? Na movimentação da lua. A lua também influencia nas nossas movimentações. Ou seja, cientificamente, nós somos atravessados pela fase da lua porque o nosso corpo também é constituído por água. E não só por isso, mas também por toda uma cadeia de crença, seja de qual for e etc. Então eu comecei a ler um livro que é sobre conhecimentos lunares, ao mesmo tempo também que magia lunar. Olha. E tal. Aí eu tô nessa fase que o Homem Negro, que é meu noivo, fala, que é da Jovem Mística. Aí ele fala que eu tô nessa fase. Mas Mas que todo mundo chega nessa fase, né, amiga? Uma rarerua. E aí eu já tinha eu sempre tenho essa fase, mas é porque esse momento eu comecei a estudar. E não só sobre você das loucas, né? Você pegar um livrinho assim, e aí eu tô lendo, menina. Aí eu fico lendo, marco umas coisas no livro. Ai, me conta uma coisa interessante aí dessas aí que você leu nesse livro, que eu adoro ler sobre lua. Não. Adoro ler, não, mentira, porque eu não li sobre a lua. Talvez, deixa eu ver uma coisa que... Mas alguma informação. Eu adoro não, saber mas também sobre eu a nem lua. sabia que eu gostava de ler sobre a lua. Acho que foi uma coisa assim. Não, mas é, Ju, não era uma coisa que... Eu fui ler, aí eu falei, ai, que legal, tô gostando de ler. Mas uma das coisas muito interessantes era de que por muito tempo a lua esteve ligada historicamente ao obscuro, à luz. Tá. Né? Por muito tempo a lua foi ligada à luz, mas por um momento da Idade Média, a lua foi ligada ao misticismo, ao oculto, à magia, ao que era proibido. Por quê? Justamente porque a lua tinha uma associação direta na Idade Média com o feminino. Tá. Automaticamente, a lua tem conexões com tudo que era feminino, então muitas mulheres passavam pelo seu ciclo menstrual junto com o processo
de mudança das fases lunares. No caso, mulheres que têm vagina, mulheres cisgêneros. Mas que também esses estudos da Lua mostram que não tá ligado só à questão da genitália. Mas que num outro processo acontece que começa uma caça às bruxas na Idade Média, etc., muito influenciada pela Lua, tipo, por todos os processos da Lua. Então, era muito comum que em algumas civilizações já saindo desse eixo da Europa, que a Lua era o negativo, mas saindo do eixo da Europa, se a gente fosse, por exemplo, no continente africano, a gente descobre que a Lua era o caminho, era a luz. Porque uma vez que muitas civilizações não tinham luz, a Lua cheia era o momento crucial e efetivo de transformações de algumas tribos, porque era o momento que a lua cheia iluminava, né? Tipo, tudo escuro, não tinha energia elétrica, mas a lua iluminava. Então, a lua é o caminho, né? Não a escuridão. Então, essa aversão, né, do que a Europa constrói para o que o continente africano mostra pra gente de possibilidades. Então, aí vem todas as construções matriarcais, enquanto se queimavam bruxas. Aqui a gente estava entendendo que a lua era o que potencializava o poder feminino dentro dessas comunidades matriarcais. Enfim, e aí se deixar eu vou falar. Gente, eu tô presíssima nessa história, eu tô hipnotizada. E depois disso, nada melhor do que o momento Mulher Galileu pra gente encerrar. Que é uma pergunta sobre viagens maravilhosas como da Jovem Mística, que tivemos agora, essa aula, na verdade. Ai, Viagem gente, Jovem aula. Mística, Que é Giovanna Eliodoro. O que é legado pra você? Legado pra mim é memória. Eu acho que é memória. E eu entendi isso quando eu me propus a me tornar uma historiadora, que eu entendi que a memória é uma das principais coisas que nós temos na sociedade, porque é um dos bens mais preciosos, mas ninguém para pra perceber isso. E sabe quando eu entendi isso, amiga? Quando eu comecei a conviver com a minha avó, já falecida, que essa avó que eu falei, que ela teve Alzheimer por uns 6 anos e etc, ela passou por esse processo. E pouco a pouco, morando com ela na época, eu pude acompanhar todos os processos de perda da memória dela. Então ela ia perdendo a memória dela e ela ia deixando de ser ela. Porque enquanto ela já não lembrava mais quem era a mãe dela, qual era o nome dela, qual era a idade dela, de onde ela veio, quem eram os irmãos dela, quem eram os filhos dela, ela deixava de ser ela. Então paro pra pensar que pra mim legado nada mais é do que deixar uma memória. Porque por mais que ela já não soubesse mais quem ela era, ela deixou memórias incríveis pra mim, memórias incríveis pra minha mãe, memórias incríveis pra outras pessoas que nunca deixaram de saber quem era ela, por mais que ela já não acessasse mais a memória dela. Então pra mim legado é construir memórias. E você traz memórias não só para o universo digital, mas também transformações palpáveis para esse mundo real, para todas, todos nós. Ai, e eu agradeço muito você estar no Me Sinto Pronta Pode, falando coisas tão lindas, falando sobre esse lugar de influenciar que é tão mais profundo e tão mais honesto do que muita coisa que a gente vê por aí. Ai, gente, que felicidade, gente, Giovanna. Me sinto pronta, amiga. Me sinto pronta. Me sinto pronta demais. Obrigada. Agradeço a você. Agradeço também a nossa audiência maravilhosa que esteve aqui até o momento. E eu falo, inscreva-se. Você que é muito mais experiente que eu nesse universo, fala pra mim, encerra esse programa falando o que eu tenho que falar para o público. Amiga, a gente vai terminar assim. Você que está nos ouvindo, nos acompanhou até agora, achou interessante? Se inscreva-se, compartilha, manda aquele trecho, aquela minutagem ou aquele momento em específico pra sua amigona e fala assim: olha aqui, eu te avisei, é isso aqui, faz todo sentido. Manda pra ela lá, vai lá, compartilha pra geral, faz lista de transmissão, manda pra vovó do Zap, se joga. É isso, mini queridos. Um beijo e até a próxima.